Então, pessoal, eu falei até agora formas da gente pegar e ligar o tiristor. Não falei muitas formas da gente desligar ele, porque é importante também, né? Como o que eu comentei foi o seguinte, que não tem como a gente desligar o tiristor a partir do seu gate, tá? Então, a única forma que a gente consegue desligar o tiristor, isso aqui é uma figurinha do P5, inclusive, depois nós vamos fazer simulação no P5. A única forma é fazer com que a sua corrente, tá? Então, a corrente que eu estou passando aqui seja menor do que a corrente de manutenção. Quando essa corrente ficar menor que a manutenção, então o tiristor se desliga, tá? Existem duas técnicas principais, né, para a gente conseguir esse objetivo, né, que é fazer a corrente diminuir para um valor menor do que a corrente de manutenção. Tá? A primeira forma é chamada de eu posso pegar e desviar a corrente do tiristor para outro componente, fazendo com que a sua corrente vá para zero, ok? Uma forma de fazer isso é eu colocar, por exemplo, um transistor bipolar aqui, ó. Tá? Então, quando eu coloco um pulso aqui, esse é chamado um pulso de desligamento, ok? Esse pulso de desligamento vai fazer com que toda essa corrente que está passando pelo tiristor vá então para esse transistor aqui. Quando que eu consigo fazer isso? Então, digamos que quando o tiristor está em condução, aqui em cima eu tenho a tensão VTM, que é a queda de tensão dele. Digamos que essa tensão aqui seja de 2 volts. Para que eu consiga desviar toda essa corrente, eu tenho que colocar ao lado dele aqui, ó, em paralelo com ele, um elemento que tenha uma queda de tensão direta menor do que 2 volts. Porque senão ele não vai sumir toda a corrente. Então preciso ter uma tensão menor. Não é qualquer transistor que eu vou conseguir fazer isso, ok? E não é uma forma muito usual da gente fazer isso, tá? Por quê? Porque daí eu vou ter que colocar uma outra chave controlada para fazer o desligamento. É uma complicação a mais. Geralmente essa configuração aqui não é muito utilizada, tá? Eu nunca trabalhei com um pulso de desligamento. Geralmente, se eu quero fazer o desligamento, eu vou tentar utilizar então outro dispositivo semicondutor. Por exemplo, poderia colocar um IGBT aqui. Com o IGBT, então eu vou conseguir ligar e desligar a hora que eu quiser, ok? Claro que daí vai depender da tensão máxima, qual que é a tensão que eu estou trabalhando. Se for uma tensão muito elevada, provavelmente eu só consiga fazer isso com um SCR, né, com um tiristor. E existem também outros tipos de tiristores que permitem o desligamento, chamado GTO, por exemplo. Que daí eu vou falar lá no finalzinho um pouquinho, mas não está englobado nessa disciplina aqui. Tá? Então essa é uma forma. Eu não vejo essa como uma forma vantajosa. Okay? A forma que é mais utilizada para fazer o desligamento é essa segunda técnica, que é chamada de comutação natural. O que é comutação natural? Eu vou utilizar os tiristores em circuitos com tensão alternada. Tá? Tensão alternada. Então, quando eu estou fazendo semiciclo positivo, eu vou ter tensão positiva. Daí eu vou gatilhar ele, vou dar um pulso no gate aqui, para colocar ele em funcionamento. Tá? Na próxima aula nós vamos ver somente circuitos desse tipo aqui. Mas já adiantando, se eu tiver uma tensão senoidal aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, quando eu cruzar por zero aqui, eu vou contar um tempo, por exemplo, e daí quando chegar num determinado ângulo aqui, porque a gente está falando em ângulo, né? Até aqui seria 180 graus, né? 180 graus, aqui vai ser 360 graus. Então, digamos que eu chegue até 90 graus aqui, por exemplo, e daí eu não aciono ele. Então, o circuito está em aberto, não tenho corrente, a tensão em cima da carga aqui ó, é zero, tá? Então, eu levantaria com zero. E daí, o que vai acontecer? Quando chegar em 90 graus aqui, por exemplo, eu vou pegar e vou dar um pulso nesse tiristor, tá? Vou dar um pulso de corrente aqui, colocando ele em funcionamento. Então, ele vai entrar em funcionamento e eu vou aplicar a tensão que eu quero na carga. Então, a tensão vai fazer isso aqui, ó, tá? E daí ela vai seguir, vai ter uma queda de tensão aqui de 1, 2 volts, né? E vai seguir até onde? Até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, a tensão vai inverter. Então, essa corrente, ó, ela subiu e depois ela começou a descer. Em algum momento aqui, ó, a tensão vai ficar negativa, então a corrente também vai querer ficar negativa. Só que daí, nesse ponto, ela vai chegar num valor abaixo da corrente de manutenção. Então, ele vai desligar. E aqui ele vai ficar zero, tá? Daí, quando é que ele vai ligar? Lá, quando a gente der um outro pulso, tá? Para ligar. Então, a gente consegue controlar esse valor aqui, ó, ok? Claro que a gente está controlando só metade da forma de onda. Aqui vai ser sempre zero. E aqui a gente consegue controlar com um ângulo θ. Claro que na prática se usa dois tiristores, né? A gente vai usar um tiristor assim e um assim. E daí a gente consegue pegar e controlar, então, o semiciclo de baixo, que é a ideia do chuveiro eletrônico. Então, ele controla esse ângulo aqui, variando a tensão.
Então essa forma aqui nós vamos ver na próxima aula. Então pessoal, já vimos como a gente faz para ligar e para desligar o tiristor. Vamos fazer agora um exemplo com uma lâmpada e um tiristor, ok? Então aqui nós temos uma fonte de 36 volts, uma resistência de 8 ohms, e aqui nós temos uma chave S1 e uma chave S2, beleza? Como que a gente faz para acionar este circuito, ok? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fechar essa chave aqui, S1. O que vai acontecer? Quando a gente fechar esta chave, nós vamos ter 36 volts aplicado em cima do circuito de acionamento, ok? Então a corrente ela vai sair da fonte, vai passar pelo resistor R1 e parte da corrente então vai ir para o gate. E parte da corrente, um pouquinho da corrente vai vir para cá, ó, para o resistor RGK, né, que é gate catodo, tá? Que tem um resistor de 1K. Esse R1 depois nós vamos aprender como projetar ele, tá? Daí o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter uma tensãozinha entre gate e catodo, tá? Ele vai ficar em torno de uma queda da junção PN, é muito próxima da tensão do transistor bipolar, então vai ficar em torno de 0,7 volts. Então a gente dimensiona essa resistência de forma que chegue na corrente mínima de operação, tá? Que é a corrente IGT, aquela que eu falei lá antes. Então ele vai entrar em condução e vai entrar como se fosse um curto-circuito, tá? Ele vai entrar em condução. Aqui, ó, antes da gente ligar as chaves, ó, não tinha corrente na lâmpada, então aqui era 0 volt, tá? Então nesse ponto aqui nós tínhamos 36 volts. Agora, quando eu acionar, ele vai entrar em condução e nesse ponto vai ficar, digamos, 2 volts. 1 volt, talvez, depende do modelo. Vamos deixar 2 volts aqui. Ó. Então vai ficar 34 volts em cima, 34 volts em cima da lâmpada. Provavelmente ela já vai acender, ok? Então toda a corrente agora vai estar passando então pela lâmpada e pelo tiristor, acionando ele, tá? Então o tiristor está acionado quando eu aplicar uma corrente aqui, tá? Não é a tensão que aciona, não é que nem MOSFET GBT. Ela é a corrente. Ele é muito semelhante a um transistor bipolar. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou abrir o S1, tá? Vou abrir essa chave. O que vai acontecer? Eu vou zerar a corrente de gate e o que aconteceu? Esse transistor aqui ele já está acionado e ele vai se manter acionado, mesmo com a chave aberta. Tá? Então, abrindo esse 1, o tiristor continua ligado. Ele fica ligado indefinidamente. Se a gente não fizer nada aqui, ele vai ficar ligado para sempre. Daí, como é que a gente poderia fazer para desligar, então, esse tiristor? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fechar a chave S2, ok? Fechando a chave S2, nós vamos desviar toda a corrente para cá. Desviando toda a corrente para cá, não vai sobrar nada de corrente então para o tiristor. Então ele vai abrir. Tanto é que eu troquei de cor aqui, ó. Tá? Então aqui ele está aberto, não está conduzindo, ok? Então ele vai acabar, a corrente vai, e nesse caso aqui, como é um caso ideal, né, a chave ideal, a sua corrente vai ir para zero, tá? Que é abaixo da corrente de manutenção, aquela IH. Então o tiristor ele é desligado, tá? O tiristor é desligado dessa forma. Então, esse pulso aqui, pessoal, dessa chave S2 aqui, eu só dou um pulso ali, eu fecho ela e já posso abrir. Então, tem um tempo mínimo que ele tem que ficar ali para que ela desligue, que a gente já vai ver na sequência, é alguns microsegundos, tá? Então, se ela ficar alguns microsegundos fechada, ela já pode abrir e daí ele já vai desligar. No momento que eu abrir a chave, então, depois disso eu vou fazer o quê? Vou abrir a chave e a corrente que antes estava passando por S2, eu vou abrir, ela vai pegar e vai cessar a corrente e vai desligar a lâmpada, tá? Então essa chave, pessoal, ela não precisa ser uma chave de capacidade de corrente muito grande, tá? Ela tem que suportar a corrente por alguns microsegundos. Então aqui 34 volts dividido por 8 vai dar 4 amperes e pouco, né? 4 amperes e 25, se não me engano. Então essa chave aqui, ela tem que suportar 4 amperes por alguns microsegundos. Então ela não precisa ser exatamente dimensionada para esses 4 amperes, ela pode ser uma chave menor, tá? Porque a maioria dessas chaves semicondutoras, elas suportam correntes maiores por intervalo de tempos menores. Então não tem problema, ok? Então essa aqui é uma aplicação, pessoal, onde a gente precisaria, claro, de uma chave, uma outra chave para fazer o desligamento, mas não é nesse tipo de aplicação que o tiristor é o mais utilizado, porque aqui a gente está trabalhando em circuito em corrente contínua, ok? Isso aqui é mais para vocês entenderem o funcionamento do tiristor, ok? Na próxima aula a gente vai ver com o circuito CA, tá? Com tensão da rede, por exemplo, que é a chamada comutação natural. Lá sim, tem mais aplicação. Agora eu quero falar de algumas características de condução e de comutação do tiristor, ok? Então aqui eu peguei um exemplo, pessoal, eu peguei o TIC 106,
que ele é um tiristor que a gente tem em laboratório e a gente vai utilizar nas aulas práticas, tá? Aqui está o datasheet dele, então entrem lá, todas as informações estão lá. E eu quero mostrar alguns parâmetros aqui, ok? Então o primeiro deles é a tensão do gate, tá? A tensão do gate é essa tensão aqui, ó, tensão VGT, ok? Essa tensão aqui, ó, ela é muito semelhante à tensão da base do transistor bipolar, ok? Então aqui são dadas algumas condições. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, ó, é menos 40 graus, aqui é mais 110 graus. Essa aqui não fala, mas provavelmente seja 25 graus aqui no meio. Então, nessa condição, ó, o valor típico de VGT é em torno de 0,6 volts, ok? Então, em torno de 0,6, 0,7, que é a tensão mais ou menos do transistor bipolar. Então, a gente pode considerar que aqui tem aproximadamente 0,6, 0,7 volts. Essa tensão, ela muda um pouco com a corrente. Tanto é que tem um gráfico lá no datasheet que mostra aqui, ó, corrente do gate e aqui a tensão. Então, onde é que está o nosso 0,6? Isso aqui tem escala logarítmica, né? Então, aqui a cada tracinho varia de 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, 6. Então, aqui é o 0,6. Então, é para correntes bem pequenas, tá? Na ordem de alguns, tipo, menos de 1 miliampere aqui. 0,7. Então, 0,7 está por aqui, ó. Tá? Então, vai ser 2, 3 miliamperes, ok? Se colocar correntes maiores, ele já pode chegar até uma tensão que, sei lá, 1,4 volts mais ou menos, tá? Então, nem tem aqui está 1,2, então seria uma temperatura menor que isso. Lembrando que essa curva aqui é para um pulso bem curto, tá? Então isso aqui e essa outra aqui deve ser para... Aqui é 300 micro, na verdade, e aqui é 20 micro, tá? Então essa diferença aqui é devido aos tempos de condução. Então depois de um tempo ele deve convergir para um valor um pouquinho diferente, tá? Então esse aqui é o VGT, ok? Que é a tensão que aparece entre gate e catodo, tá? Aqui tem outros valores, ó, por exemplo, o IGT, para a gente ligar ele, ela é de 200 microamperes, tá? Então tem que colocar esses 200 micros para ele ligar, no máximo 200 micros. Então, típico valor 60, mas não fala valor mínimo. Então é bom sempre colocar uns valores bem próximos do máximo aqui para garantir que ele ligue. Porque, apesar de dizer máximo aqui, eu tenho uma outra tabela que fala o Absolute Maximum Rating, que é o máximo total que ele aguenta, que é maior que esse valor aqui. Aqui tem as correntes, ó, quando ele está desligado, tá? Então, qual que é a corrente de fuga que está passando por ele quando ele está desligado? Então, é 400 microamperes, tá? A correntezinha é bem pequena. E a tensão, quando eu coloco a tensão reversa, assim com ele desligado, né? Ele vai ter uma corrente de 1 mili de fuga, beleza? Aqui a corrente de manutenção, que é o IH, então é na ordem de 5 a 8 miliamperes, tá? Depende da temperatura. Então essa aqui é a característica de gate e alguns outros parâmetros. Outro parâmetro importante é a queda de tensão em condução, ó, peak on-state voltage. Então é a tensão em condução. Esse tiristor ele é para 5 amperes, tá? Então quando eu estiver passando 5 amperes aqui, ó, eu vou ter um pico de 1,7 volts, tá? Aqui tem uma curva, pessoal, que mostra para outros valores de corrente, tá? Então nesses valores de corrente aqui está 1 ampere, ele estaria com 1 volt, ok? Então varia muito, ó, com a corrente, tá? Então aqui é 1 ampere, 2 amperes, 3, 4, 5 amperes, tá? Então aqui é 5 amperes. Então ele está bem abaixo dos 1,7, tá? Porque isso aqui é valor máximo variando temperatura, tá? Essa curva aqui é para 25 graus. Então se a temperatura aumentar, provavelmente essa tensão aqui, não sei para que lado que está indo, quando diminui ela aumenta, tá? Quando diminui a temperatura, ele aumenta. Então esse 1,7 aqui deve ser provavelmente para menos 40 graus que ele fez o teste. Então aqui vocês podem ver que esse tipo de elemento semicondutor ele tem coeficiente positivo, coeficiente negativo de temperatura, o que não é bom para paralelismo, né? Que nem a gente viu para o IGBT e para o MOSFET, tá? Para o IGBT non-point-true, ele permite paralelismo, né? Porque ele tem coeficiente positivo, né, da temperatura. Esse aqui não, ó. Olha aqui, ó, com menos 40 ele dá mais tensão do que com temperatura maior, tá? Então esse é um problema, tá? Porque conforme vai esquentando, a temperatura as quedas de tensões diminuem e ele vai passar a conduzir mais. Daí ele aquece mais e conduz mais. Então, se eu tiver dois elementos em paralelo, acaba pegando toda a corrente para ele, tá? Então não é bom para paralelismo. Outros parâmetros, pessoal, tá? Parâmetro de comutação, tá? Do turn-on. Então, quando eu estou ligando o TIC106. Então, aqui tem um circuito de teste que eles montaram lá no datasheet. Então, aqui tem um gerador de função, tá? Então, ele dá um pulso de subida e depois ele zera, tá? Aplica uma tensão VG que vai produzir uma corrente IG aqui para ligar ele, tá?
E esse aqui é o tiristor que ele está testando, né? Que é o DUT, que é o Device Under Test, né? O dispositivo em teste, que é o, no caso do TIC 106 que ele está testando, tá? Então assim, ó, o que acontece? Eu dou um pulso aqui, ó, de tensão VG, então a corrente vai aumentar, ok? E depois de um tempo só que ele vai entrar em condução. Quando ele entrar em condução, né, essa tensão aqui vai diminuir, né? Tá? Por quê? Porque a corrente vai aumentar e a queda de tensão em cima desse resistor vai aumentar, tá? Porque aqui, ó, antes de dar o pulso, o resistor está desligado. Então, nesse ponto aqui, ó, aqui tem a tensão de 30 volts, tá? Por quê? Porque não tem corrente, então a queda de tensão em cima do resistor é zero, né? Quando eu acionar, a corrente aumenta e essa tensão aqui vai para zero, tá? Ou para o VTM, né, com aquela tensão de 1, 2 volts lá. Então, existe um tempo entre eu ligar de fato ele, que é entre a tensão subir e a tensão aqui eu descer, ok? Então, essa, no caso desse tiristor aqui, é de 1,75 microsegundos, tá? Se a gente comparar com o IGBT e com o MOSFET, isso aqui é uma eternidade, tá? Ele é bem mais lento, tá? O MOSFET era na ordem de 20, 30 nanosegundos, tá? Aqui é 1.7 micro, tá? Bem mais lento, ok? Então esse aqui é o circuitinho para testar o turn-on, o fato de ligar ele. Tem um outro teste que é feito que é para testar o turn-off, tá? Como é que eles fazem para testar o turn-off? Não tem tensão alternada aqui, eles testam com dois tiristores, tá? Nessa configuração aqui que ela a única serventia dela é para fazer esse teste, tá? Nós não vamos ver circuito desse tipo aqui. Mas olha como é que é feito. Temos um gerador de sinais que dá um pulso em G1 e em G2, tá? Aqui temos os dois tiristores, são iguais, tá? Mas o que ele está testando é esse aqui, ó, tá? Por isso que tem um DUT escrito aqui, tá? Aqui é o VA que ele está medindo. Ele está medindo também a corrente, tá? Daí como é que ele faz? Ele aciona primeiro, ele dá um pulso em VG1, tá? Dá um pulso em VG1. Então, o que vai acontecer? A corrente IA que ele está medindo aqui, ó, essa aqui, ó, ela sobe, né? Porque ele ligou, né? Tá? Daí agora, e a tensão VA, ela cai, né? Por causa da queda de tensão em cima desse resistor aqui. Beleza? E esse cara aqui está desligado, tá? Tá off. Beleza? Então, agora eu quero desligar esse aqui. Como é que eu faço? Olha o que aconteceu, ó. Quando eu acionei esse tiristor aqui, o VA foi para zero, ó. Então, cadê o VA? Tá aqui, ó. Tá? O VA foi para zero, ou 2, 3 volts ali, uma tensão bem pequenininha, tá? Então, aqui eu tenho 2 volts, digamos, tá? Aqui tem 30. Daí, o que aconteceu? Esse cara tá desligado, tá? Então, aqui não tem corrente, ok? 0 amperes, tá? Daí, o que aconteceu? Se aqui tem 0 amperes, aqui tem 0 de tensão, tá? Então, quer dizer que em cima desse capacitor aqui ficou 28 volts, tá? Porque no início, quando ele acionou, daí passou corrente por aqui e carregou esse capacitor. Então ele está carregado com 28 volts, tá? Fica carregado. Daí depois o que acontece? Eu tiro o pulso do G1, ó, dei um pulso e desliguei. E a corrente ficou ligada, né? Ele está ligado, ele não tem por que desligar. Daí eu dou um pulso em VG2, ó. Um pulso em VG2, o que vai acontecer? Quando eu der o pulso, esse capacitor está carregado. Então vai acontecer o quê? Ele vai corrente e vai circular nesse capacitor aqui, ó, porque nesse ponto tem 2 e aqui vai ter uma tensão baixa, tá? Vai ir para, digamos, 2 volts também, tá? Por causa da queda de tensão. Só que o que acontece? Esse capacitor está carregado, então ele vai fazer isso aqui, ó, tá? E essa corrente de baixo aqui, ela não pode vir, então ela vem de cima, ok? E daí ela rouba toda a corrente desse tiristor aqui e a corrente cai abaixo da corrente de manutenção e daí ele desliga, tá? É muito acochambre para fazer isso, tá? Mas funciona. Então tem aqui, olha a corrente do IA aqui, ela diminui, tá? Ela vai até um valor um pouco negativo, pessoal, porque isso aqui é devido à corrente de recuperação reversa do tiristor, tá? Isso aqui tem no datasheet também. E ela demora um tempo para desligar, né? Até ela começar a desligar e ela de fato ir para zero, tá? Essa aqui é chamada de TQ, é o que provavelmente seja de quit, né? De desligar, né? De sair, ok? Então ela demora 7.7 micro, tá? É bem mais lento do que o turn on, tá? E comparado então com o GBT e MOSFET nem se fala, tá? É bem lento. Então é só para vocês saberem que existe um tempo para ligar e um tempo para desligar. Esse circuito aqui é só para teste, tá? A gente não usa para nada, é só para testar. Então, pessoal, um exemplo. Como é que a gente faz para projetar o resistor R1 e o RGK aqui, que é o gate catodo, para a gente pegar e acionar esse tiristor, ok? Como é que a gente faz isso? Então é o seguinte, esses valores de RGK, pessoal, geralmente está dado no datasheet, tá? Todos utilizam esse valor de 1K, tá? Um valorzinho meio padrão que se é utilizado e
como a gente tem dois parâmetros para ajustar a corrente, a gente fixa um e acaba projetando o R1, tá? Então esse valor aqui não é tão relevante, tá? Claro que quando essa chave aqui ficar aberta, esse resistor tem a função de evitar o disparo acidental do transistor, do tiristor. O resistor R1, então ele é utilizado então, de fato para limitar a corrente do gate, tá? do tiristor. E o valor máximo da corrente do gate é o IGT, tá? Que é dado no datasheet. Aqui no caso do TIC 106, que foi dado aqui, que está no... Olhem no datasheet dele, que está disponível aqui no link. A corrente máxima é 200 microamperes, tá? Então, essa corrente aqui tem que ser limitada por esse resistor R1, ok? Para projetar um resistor R1, a gente precisa saber a tensão em cima dele e a corrente que passa por ele. A tensão é, no terminal positivo nós temos 36 volts quando a chave está fechada aqui, tá? Que eu chamei de V-driver, que é a tensão aplicada aos resistores, tá? Que pode ser diferente. Nesse caso eu estou usando a mesma fonte para acionar a lâmpada e para acionar o circuito do gate, mas poderia ser fontes diferentes, tá? Então a diferença de tensão em cima desse resistor aqui é o V-driver, né? Que é 36, menos a tensão nesse ponto aqui, ó. A tensão aqui é como se fosse a queda do transistor bipolar, né? É como se eu tivesse uma fontezinha aqui, né? Fixa. Que vale quanto? Vale esse valor aqui, ó, VGT, ok? Então aqui a gente pode pegar o pior caso, tá? Vamos pegar a máxima tensão que a gente tiver aqui, ó. E daí vai ser de 1 volt, beleza? 1 volt, colocando aqui então, que seria o nosso pior caso. E qual que é a corrente que desce? A corrente de gate, que nós temos que descobrir, que a gente quer limitar, né? Que é de 200 micro. E aqui nós temos uma correntezinha que desce aqui ó, também, tá? Que vai ser a tensão sobre ele dividido pela corrente. E aqui vai ser a corrente que desce nesse resistor, que ela é a tensão, que é 0, no caso 1 volt, dividido por 1K, né? Então vai ter 1 mili descendo aqui e 200 micro para cá, tá? Então tem 1.2 miliamperes descendo nesse resistor aqui, tá? Pelos 200 micro mais 1 mili, tá? Vai dar 1.2 mili. Fazendo essa divisão aqui dá 29,167. Tá? Então esse resistor aqui, ó, esse é o resistor mínimo, tá? Por quê? Porque com esse valor aqui a gente tem a corrente máxima, tá? A corrente máxima. Então se colocar qualquer valor maior que esse aqui, ele vai limitar o valor máximo aqui da corrente no gate, tá? Bem fácil de fazer o projeto, ok? Geralmente é bom projetar para ficar próximo desse máximo aqui, que daí a gente garante que ele vai ser acionado. Então, aplicações, tá? Falamos como é que ele funciona. Para que é aplicado, então, o tiristor, tá? Ele é muito aplicado em fontes reguladas de tensão, tá? Alguns tipos de fontes CC utilizam tiristores, né? Porque a gente pode utilizar ele para fazer retificação, como a gente vai ver na próxima aula. Na verdade, é a principal aplicação dele. Tem algumas fontes no laboratório que utilizam a tiristor, ok? Para fazer controle de motores de tensão alternada também, que são os chamados soft starters, tá? Quem trabalha na indústria aí já deve ter ouvido falar em soft starters, que são dispositivos que para fazer a partida suave, né? Soft vem de suave, né? Partida suave de motores, ok? Alguns aparelhos de solda também utilizam esse tipo de tiristores, quando é feito soldagem com corrente contínua, tá? Então o tiristor ele serve para regular essa corrente, ok? Alguns tipos de conversores de frequência, tá? Que são os parentes próximos aqui do soft starter, só que soft starter é só na partida, inversor de frequência trabalha sempre, ok? Então, hoje em dia se utiliza GBT e outras tecnologias, isso aqui é mais em conversores mais antigos, tá? Mas soft starters ainda é utilizado tiristores, tá? Controles de iluminação e aquecedores, também para aquecimento é bastante utilizado, tá? E conversão de alta potência em sistema CC e CA, né? Retificação em alta tensão, que nem eu falei lá no início, que é para fazer conversão de 50 Hz para CC e daí depois de CC para CA, ok? Essa transmissão a gente chama de HVDC, né? Que é High Voltage DC Current, tá? Que é a transmissão em alta tensão, ok? Como eu já tinha mostrado essa figura na última aula, né? Quando eu falei do IGBT, então o IGBT é utilizado em potências aqui ó, em potências menores e frequências assim meio intermediárias, né? Enquanto que o SCR aqui, ó, pessoal, ele é feito para potências muito altas e frequências baixas, tá? Menos de 1 kHz aqui, tá? Então é para controle de motores e controle de fluxo de potência. Então ele é bastante utilizado aí nessa faixa, né? Potências altas, né, na ordem de megawatts e frequências baixas, né? Frequência da rede, principalmente, ok? Nessa outra figura aqui aparece bem, né? O diodo tiristor, né? Então, ó, frequências baixas, né? Lá ele colocou a frequência até 1 kHz, tá? Aqui ele colocou, o autor colocou até 100 Hz, tá?
Então ele tem para tensões bem altas, aqui 7 kV, tá? Eu já tinha comentado isso, né? E tensões altas e correntes bem altas, tá? Correntes bem altas. Claro que isso aqui ainda não é suficiente para trabalhar lá na retificação de alta tensão. Então lá eu tenho que colocar tiristores em série, tá? Para conseguir trabalhar com tensões mais altas. É possível, tá? Esse GTO, pessoal, é um tipo de tiristor. É um tipo de tiristor que a gente consegue desligar retirando corrente do gate. Tá? Então a gente coloca a corrente no gate para ligar e tira a corrente no gate para desligar. Tá? Por isso que o nome é Gate Turn Off Tiristor, né? Que é um transistor que a gente desliga. Ok? Aqui está o IGBT e o MOSFET, né? Que a gente já viu, né? E o transistor bipolar está aqui dentro desse cubo aqui, ele nem aparece, né? Na outra figura dentro ele aparece, mas aqui não. Tá? Alguns tipos de encapsulamento, pessoal. O TO220 aqui, que é o mais comum deles. O TIC106 está nesse encapsulamento. Vai ser o que nós vamos utilizar nas aulas práticas, né? Vai ser com esse encapsulamento aqui. Tem o TO92 também, que também é bem conhecido. Esses aqui são utilizados, pessoal, para correntes maiores, tá? Principalmente em circuitos de soldadores, tá? Em aparelhos de solda se utiliza muito essa configuração aqui e essa configuração aqui, que são para correntes bem altas, tá? Então aqui está o anodo e o catodo, e esse terminalzinho aqui é o gate, tá? Então aqui está só o gate, aqui está o gate e o catodo, nesses dois terminais aqui, e aqui também está o gate e o catodo. Então a gente aplica uma correntezinha aqui nesses dois terminais, enquanto que a potência vai circular nesses terminais aqui, tá? E essa aqui são os módulos de alta tensão e alta corrente, tá? Então eles são módulos que ele pode ser inclusive empilhados aqui. Eu posso colocar outro SCR em cima aqui para empilhar ele, trabalhar com as tensões maiores, tá? Então tudo isso aqui é caminho de corrente, tá, pessoal? Tá? Então ele é gigante, ele é bem maior, imagina, passa 1.800 amperes. Então tem que ter uma área de condução gigante aqui, tá? Então essas são as principais aplicações dos tiristores. Beleza? Então na próxima aula a gente vai ver circuitos, tá? Circuitos trabalhando em tensão alternada e utilizando o tiristor para fazer comutação de cargas, tá? Feito, pessoal.